Nós te adoramos, Senhor. Bom dia, queridos. Graça e paz. Pode se assentar. Antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor agradecendo por esse dia, por esse momento de louvor e adoração e pela palavra que nós vamos ouvir da parte de Deus. Amém? Pai bendito, nós te agradecemos muito, Deus, porque Tu trouxeste a nós o sol esta manhã, Pai. Estas lindas paisagens, ó Deus, o frio gostoso daqui de Petrópolis. O Senhor nos recebeu muito bem aqui, ó Deus, neste lugar. Através dos Teus servos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos pela noite dormida, ó Deus. E por essa manhã maravilhosa em que acordamos, ó Deus, para tomarmos café juntos, louvarmos o Teu nome e ouvirmos a Tua palavra. Agora, Deus, nós te imploramos, ó Pai, tenha misericórdia de nós por meio dessa palavra, ó Deus. Pai, revela a Tua palavra, ó Deus. Desvenda a história, ó Deus, que renova a nossa mente, para que possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra. Opera com poder, ó Deus, opera com maravilha neste lugar. Dá-nos um novo coração, ó Deus, um coração para ouvir, um coração para viver a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Meu nome é Matheus Maciel. Eu sou líder do Movimento Lado Oeste, um grupo de missões urbanas que trabalha em Campo Grande. Graças a Deus estou tendo a oportunidade de estar neste lugar maravilhoso. Não é a primeira vez que eu estou na AGMIL, é a primeira vez que eu palestro aqui, mas sempre é uma casa maravilhosa que nos recebe muito bem. Acredito que todos estão tendo essa mesma impressão hoje. E ontem também, né? Quando fomos recebidos. O nosso tema, né? É renovando a mente em uma era que não pensa. Queria que vocês abrissem comigo em Romanos 12. Esse vai ser o texto base em tudo que eu falar com vocês no nosso período aqui no Shift. Romanos 12, versículos 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, quando escreve essa carta, ele faz algo muito interessante. Esse capítulo 12 ele é muito importante na carta. Aqui o capítulo 12 ele faz uma mudança muito relativamente drástica naquilo que Paulo está fazendo até agora. Paulo ele começa, né? Ele se apresenta, ele fala com a igreja que está em Roma e ele começa a doutrinariamente expor aquilo que Deus fez, né? Só que quando ele chega aqui no 12, ele já está cumprindo realmente, completando a sua exposição doutrinária. Tanto que o capítulo 11 é o futuro de Israel. É uma ideia de conclusão doutrinária mesmo. E nesse capítulo 12 ele faz um apelo a uma mudança de vida a partir daquilo que foi demonstrado. Muitos não percebem, a gente conhece muito esse texto. Só que tem algo no texto que a gente ignora. Portanto, esse portanto trabalha com... Eu já trabalhei muita coisa com vocês. Portanto, tendo em vista tudo que eu trabalhei com vocês, agora, pela misericórdia de Deus, eu peço que vocês ofereçam um corpo. Então, agora, Paulo está caminhando para uma parte, vamos dizer assim, né, mais ética, né, da carta. É onde ele vai mostrar o que significa tudo isso. Eu contei para vocês muitas coisas que Deus fez e o que isso significa. Agora eu vou mostrar para vocês como impacta isso na nossa vida. E por mais que eu esteja apontando para a parte ética, a minha pretensão na nossa primeira parte aqui agora, para renovar a nossa mente, é a história que renova nossas mentes. Portanto, o quê?
que ele deu para ele poder dizer portanto? Então eu vou vir para essa primeira parte. Só que se Paulo faz doutrinariamente, eu vou fazer hoje com vocês de forma narrativa. Eu vou contar uma história para vocês. Uma história que tem poder. Uma história que tem poder para mudar a nossa forma de pensar. E, consequentemente, nossa forma de agir no mundo. A nossa história começa com uma frase, ou a gente chama muito mais de versículo, que é muito conhecido, que é no princípio, Deus, ou criou Deus, mas eu vou parar no Deus, por isso que eu falei Deus primeiro. No princípio, Deus. A história não começa com a criação, a história começa com Deus. A história começa em um momento onde não havia tempo, onde não havia nada, e só isso já é bem difícil de imaginar, né? Não havia nada, só havia Deus. Deus autoexistente e único ser. Graças a Deus, Deus já tem nos ministrado e nos ensinado que esse Deus não era só Deus. Ele é um Deus em comunidade. Esse Deus que já existia antes do tempo e antes da criação, ele é um Deus que em si, ele é Pai, ele é Filho e é Espírito Santo. Esse Deus vivia em pleno relacionamento, em plena bem-aventurança, em plena felicidade. Esse Deus, ele era completamente satisfeito. Esse Deus não precisava de nada. E aqui a gente já desmistifica aquela famosa pergunta: por que Deus criou o homem? Por que Deus criou todas as coisas? Porque ele se sentia sozinho? Não. Deus não se sentia sozinho. Deus era plenamente satisfeito em si mesmo. O Pai se alegrava no Filho, o Filho se alegrava no Pai. E o Espírito Santo era a pessoa emblemática dessa alegria comunal, dentro dessa divindade perfeita. Deus plenamente satisfeito. Só que existe uma analogia que a gente faz, que uma banda, quando se apresenta, ela é boa e ela faz um show bom. Só que é como se Deus ele fizesse o seguinte: se apresentando nesse show, ele criasse a plateia. Por que ele cria essa plateia? Porque ele precisa ser reconhecido? Não, porque ele quer comunicar, ele quer revelar, ele quer mostrar quão bem essa banda toca junto. Quão bem essa banda toca junto. Então ele cria uma plateia, ele cria um mundo para mostrar a sua glória. E daí temos criou os céus e a terra. Agora, esse relacionamento triuno de Deus é tão pleno e é tão perfeito que ele transborda de glória. Transborda de tal maneira que Deus cria todas as coisas. Cria com intenção, cria com propósito. Assim como um pai e uma mãe não criam um filho porque o filho vai suprir uma necessidade, afinal o filho dá trabalho. Às vezes a gente cria essa ideia, né, de que o pai e a mãe têm o filho para ajudar. Tá bom, daqui a uns 18 anos talvez, né, daqui a uns 16. Porque nos primeiros anos da vida, e para não dizer a vida toda, o filho é um grande trabalho na cabeça da família, né? Nós podemos dizer que nós somos trabalho eterno para os nossos pais, né? Até que a morte separe, né? Nossa filiação, na verdade. Mas o amor do pai e da mãe é tão grande, vejam esse emblema, o amor do pai e da mãe é tão grande que não repousa somente no pai e na mãe. Esse amor gera filhos. E não foi diferente com Deus. O amor da Trindade foi tão pleno, tão absoluto e tão transbordante que transborda também numa criação gloriosa. Então Deus ele começa a criar, e a palavra vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e Deus vai trabalhando nessa terra. O Espírito de Deus paira sobre as águas, e ele vai começando a dar forma e a encher a terra. Já perceberam isso? O texto diz que a terra era sem forma e vazia, e Deus começa a dar forma para a terra. Ele começa a preencher a terra. Como? Ele dá forma colocando luz no universo. Ele começa a criar a expansão, ou que para nós é céu, na verdade, né? Ele começa a dar forma à realidade, ao mundo real. Ele começa a mostrar as coisas como elas são. Aquilo que aparentemente, pelo que a Bíblia mostra, ser uma bola d'água, ele começa a fazer surgir terra. E quando ele faz surgir terra, começa-se a fazer diferença entre terra e mar. Deus está dando forma à sua criação. Deus está dando forma ao nosso mundo real. Agora ele vai preencher.
essa criação. E ele começa a cobrir essa terra recém-aparecida de vegetação. Árvores, sementes para todo tipo de árvore. Nessa expansão que Deus separou, nesse céu que ele demonstrou agora, ele vai colocar luzeiros, estrelas, sol e lua. No mar que ele criou, ele coloca animais aquáticos e cria animais para voarem sobre a expansão. Por fim, ele cria animais para a terra e no mesmo dia ele cria o homem e a mulher. Esse lugar maravilhoso chamado Terra, né, que nós denominamos Terra, esse planeta Terra, esse mundo nosso, ele quando coloca o homem e a mulher, ele dá um significado para esse homem e mulher. Nisso eu queria dizer para vocês, essa história já faz toda a diferença. Nós ouvimos muita história de origem de mundo e muitas delas hoje começam sem Deus. E quando elas começam sem Deus, a gente começa sem norte. A gente começa sem propósito, a gente começa sem uma mente por trás. Como vamos renovar nossa mente se não há uma mente por trás da nossa criação? Como viver uma vida onde a nossa mente tem algum valor, onde pensar, onde viver tem sentido, se a nossa existência não é um sentido? Graças a Deus, a nossa história não é uma história sem propósito. Vocês não são um acidente do mundo. Até nos acidentes humanos, vocês não foram um acidente de Deus. Às vezes nossos pais não nos planejávamos, mas Deus planejou a gente. Deus planejava a gente antes de nós existirmos. O mundo não é um acidente, pelo contrário, tudo é muito belo, tudo é muito organizado, tudo é feito com ordem. Isso demonstrando uma mente por trás maravilhosa e poderosa. Esse é o mundo que nós habitamos. E o que é maravilhoso do nós na história, quando eu digo nós, é dos seres humanos, é que quando Deus coloca Adão e Eva num jardim preparado para Adão e Eva para começarem o seu trabalho, ele coloca aquele jardim em termos que no Antigo Testamento era tratado o tabernáculo. Vocês sabiam? Quando Deus vai dar a tarefa para os levitas cuidarem do tabernáculo, é o mesmo termo que Deus usa para homens: guardem e cultivem o jardim. O guardar e cultivar é o mesmo mandato que Deus dá para os levitas com o templo, com o tabernáculo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o jardim deveria ser o jardim-templo do homem. Ele deveria crescer e expandir aquele jardim, e isso tem muito a ver com o seu mandato de rei. Lembra? Dominai a criação, dominai os animais, dominai tudo que eu criei. Agora Deus coloca realmente o homem como um intermediário do seu governo na terra. É para o homem transformar esse planeta no grande templo de adoração de Deus. É difícil para nós pensarmos nisso quando a gente pensa em templo somente em termos religiosos e não pensamos que tudo que nós fazemos diante de Deus deve ser uma adoração a Deus. Enquanto eu preparava essa palestra para vocês, eu fui impactado com uma renovação na minha mente também. Eu percebi que fazer cultura é culto a Deus. Quando Ele manda cultivar a terra, quando Ele manda desenvolver e dominar a criação, Ele está mandando fazer o quê? Algo que para nós a gente não sabe nem definir. Cultura. O que é cultura? É quando o homem, criado por Deus, se envolve com a natureza que Deus criou e descobre coisas. Descobre coisas por meio do estudo, descobre as coisas por meio do trabalho, por meter a mão na massa, literalmente, por colocar a mão na terra. Em algum momento o homem comeu as frutas, pegou as sementes, colocou elas na terra e descobriu que dava uma nova árvore. E assim o homem foi descobrindo tudo aquilo que Deus escondeu na sua criação para o homem descobrir. A terra agora é um lugar de culto. E o lugar de culto a Deus é em todas as áreas da vida do homem. Mas existe uma coisa que Deus estabelece. O homem e a mulher não poderiam comer de uma árvore. E ao comerem dessa árvore traria morte a eles. Essa árvore se chamava árvore de conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva não poderiam ainda ter esse conhecimento do bem e do mal.
Esse discernimento de maturidade seria dado aos homens em algum momento. Porém, até então, eles não deveriam comer. A questão não é se a árvore é boa ou má, queridos. Ela foi criada por Deus, a árvore é boa. Mas Deus disse que eles não devem comer. Então, ainda sendo bom, me vale mais a palavra de Deus do que qualquer outra coisa. Porém, Adão e Eva comem desse fruto. E finalmente vamos descobrir o que é essa morte que Deus havia dito que aconteceria com eles. Ela é marcada por dois aspectos fundamentais. A alienação. A alienação aqui é a desconexão com Deus. Se Adão e Eva eram conectados com Deus, dando a eles uma visão de mundo como Deus via o mundo, agora não. Agora eles não conseguem mais conectar os seus olhos e a sua mente em Deus. Eles não sabem mais as respostas para aquele problema chamado morte. E eles começam a criar soluções deles mesmos, que é o quê? Os aventais. E aquilo não resolve o problema deles. Não resolve o problema deles. E a consequência natural da alienação, se eu não tenho mais Deus como Senhor da minha vida, eu ainda preciso de alguém para governar a minha vida. Afinal, eu não fui criado para me mandar. Isso é uma ilusão nossa, da nossa cultura. O homem e a mulher não foram criados para serem senhores de si. Porém, quando eles pecam, eles se tornam senhores de si. Escravos de si. A palavra é autonomia. Já pensaram nessa palavra? Autonomia? Nomos vem de lei, de norma. Agora eles estabelecem para si o que é certo e errado. Afinal, eles não têm discernimento? Tem, mas eles não sabem como usar. Então agora eles vão olhar para o mundo que Deus criou e em vez de pensar, Deus, como eu devo ver isso? Não, é Adão, né? Adão, como eu vejo isso? Eles não perguntam para alguém fora de si, eles perguntam para si mesmo. E eles começam a criar aqui mesmo a relatividade. Eles começam a partir de si mesmo definir o que são as coisas, o que elas significam, se vale a pena fazer ou não. E agora Deus vai tirar esse homem e essa mulher do jardim, para que não corra o risco de que eles comam do fruto da vida eterna e vivam eternamente com o mal no coração. O pecado vai progredindo de tal maneira que nós temos um emblemático momento que muitos de vocês conhecem, se não de todos, o dilúvio. O que acontece no dilúvio? O pecado agora governou o coração do homem. Em que sentido? O homem transgrediu o mandamento de Deus, agora o homem é autônomo e alienado de Deus. E o emblema dessa autonomia e dessa alienação é o dilúvio. Um momento onde está completamente generalizado, para não dizer com uma exceção, é claro, que Deus preserva Noé e sua família comprometidos de pecado, perdidos. Agora Deus vai lavar a terra, literalmente, lavar a terra, mas vai preservar uma família, Noé. E de Noé surgirão duas histórias, dentro dessa grande história que estamos contando. Lá na frente da descendência de Noé, um homem chamado Abrão vai nascer, de Ur dos Caldeus. No meio dos povos, no meio da gente e no meio das nações, Deus irá se apresentar a esse homem, vai chamar esse homem e vai dar a ele uma missão, vai dar a esse homem um propósito. Percebam que Abrão está no meio de um mundo perdido, alienado e autônomo. Porém, Deus se apresenta a Abrão para ele largar a parentela dele e ir para uma terra que Deus mostraria. Ou seja, Deus está convidando Abrão a abandonar a sua autonomia e a sua alienação. Deus está se apresentando para Abrão como o novo Senhor. Abrão, você é o Senhor da tua vida. Eu estou me apresentando como o novo Senhor da tua vida. Vem. Só que eu quero que vocês vejam que a partir de agora, Deus ele começa um trabalho onde ele vai resolver o problema da humanidade. Qual é o problema da humanidade? A humanidade está perdida. A humanidade está autônoma. A humanidade está alienada. E Deus agora vai providenciar uma solução. Isso começa com Abrão, que será mais tarde Abraão. Começa tudo com Abrão e Sara, um casal de 70 e 60 anos, que já não podem ter filhos, mas Deus diz que da semente de Abraão, ele levantará uma grande nação.
uma nação por meio da qual serão benditas todas as famílias da terra. Quais são as duas histórias que eu falei? A história de Abraão e a história do mundo. A história das nações, que continua alienada e autônoma. Mas olha que legal, Deus, quando chama Abraão, ele faz uma promessa para Abraão que a bênção que Deus estava dando para Abraão não seria para permanecer em Abraão. Lembra lá no início, quando Deus, tão pleno e tão perfeito, transbordou em criação? A bênção em Deus agora em Abraão seria tão grande que transbordaria nas nações. A intenção de Deus é que essas duas histórias, no fim das contas, se tornem uma história. Mas isso começa aqui em Abraão. Na verdade, essas duas histórias são tão diferentes que a gente fica, meu Deus, será que realmente vai dar bom em algum momento essa ação de Deus? Então Deus dá como filho a Abraão e Sara, inclusive eles riem. Um casal de idosos. Quem escolheria isso? Eu não escolheria isso. Se a gente fosse escolher alguém para mudar o mundo, a gente escolheria um casal de idosos que nem estão podendo ter filho mais. Aí Deus vai lá para o casal de idosos e eles, como qualquer um de nós, riem. Riem mesmo. Tanto que o significado do nome de Isaac é riso. Por quê? Porque eles riram da promessa de Deus. E foram repreendidos por isso, mas riram da promessa de Deus. Mas Deus cumpre a sua promessa. E dá a Abraão e Sara um filho chamado Isaac. E a Isaac, 2 filhos gêmeos, os primeiros registrados na Bíblia, Esaú e Jacó. E de Jacó saem 12 filhos homens. 12 filhos homens, os quais começam a prefigurar aquilo que será a nação de Israel. Inclusive o nome de Jacó é mudado para Israel, representando a nação que viria a surgir. Dentro dos filhos de Jacó, existe um filho chamado José. José, dentro dos propósitos de Deus, eu quero que vocês pensem em algo interessantíssimo. Deus escolhe pessoas falhas para cumprir os seus propósitos. E não só escolhe pessoas falhas como nós para cumprir os seus propósitos, como aproveita das más ações no mundo para realizar a sua vontade. E dentro dessas más ações no mundo, os irmãos de José, invejando seu irmão, vendem o irmão, de maneira que o irmão vai parar no Egito e se torna escravo, né? Um tempo, né? Escravo no sentido de que ele vai preso, né? Literalmente. Depois ele, por bom comportamento, e por ver realmente os sonhos de Faraó e conseguir discernir os sonhos de Faraó, ele se torna o segundo no governo de Faraó. E eu quero que vocês vejam constantemente como parece só mais uma história. Mas por trás dessa história existe uma mão de Deus, uma ação divina que está conduzindo todas as coisas. José se coloca como governador do Egito e nisso ele consegue preservar com que a terra não fique extinta numa grande fome. Inclusive a família dele, que começa a ter necessidade de alimentos. Em algum momento, José se revela aos seus irmãos, consciente de que Deus havia separado ele para esse propósito, e leva sua família para o Egito. E Deus livra mais uma vez essa nação que ele separou de não acabar morta de fome. Anos depois, com medo infundado, o Egito escraviza a nação de Israel, que ainda nem é uma nação, é uma família, a família de Jacó. Eles são escravizados durante anos. Mas muitos séculos depois, Deus vai levantar Moisés, conhecido de muitos de nós. Vai levantar Moisés, que é criado no Egito, criado como filho de Faraó praticamente, dentro do palácio. Mas em um dado momento Moisés foge e Deus se apresenta a Moisés e manda Moisés voltar para o Egito, porque Deus iria tirar aquela família, aquele povo do Egito com mão forte. Dito e feito, Deus tira com poder aquele povo e começa a fazer promessas àquele povo. Aquele povo atravessa o Mar Vermelho, deixando para trás o Egito e todos aqueles que ousaram persegui-los. E agora, no Monte Sinai, Deus se revela para o povo e os chama de nação e os estabelece como nação sacerdotal, ainda em cumprimento às promessas que Deus havia feito a Abraão. E aqui ele dá a lei, faz uma aliança com o povo
direciona o povo pelo deserto, até o momento onde já Moisés tendo morrido, ele levanta Josué, um homem de guerra, para dominar e conquistar a nova terra, Canaã, para o povo de Deus. Deus dá vitória para o povo é da terra, domina a terra, só que aqui começa a gerar os problemas da história de Israel. Sempre houveram problemas, mas aqui eles são bem icônicos. Todo o livro de Juízes demonstra o problema de Israel com a sua autonomia. O versículo-chave de Juízes é porque cada um fazia o que o seu coração achava correto. É o livro inteiro do povo vivendo do seu jeito, ficando escravo de algum povo, e Deus enviando algum juiz para libertar o povo. Mas Deus, ele prevê algo melhor para aquele povo. E ele vai levantar um rei que represente a sua vontade para aquela nação. E ele levanta Davi, homem comum, homem simples, ninguém dava nada por ele, mas Deus o chama, torna rei e faz com que Davi traga literalmente a paz que só é desfrutada mesmo no seu filho Salomão, mas é Davi quem atrás. Só que Davi é um homem como nós, comete adultério, peca contra Deus, ofende a santidade de Deus, porém Deus, mesmo nessas falhas humanas, continua o seu plano com esses falhos homens e mulheres. Deus então dá a Davi Salomão como filho, não é o primogênito de Davi, mas é o que Deus escolhe para reinar. No reinado de Salomão, período de paz, período de riqueza, porém Salomão, também com toda a sabedoria, um homem mais sábio da terra, começa a cair naquilo que a gente julgaria que um homem sábio não cairia. Ele começa a se relacionar com muitas mulheres, pasmem, 1000 mulheres Salomão teve na sua vida. Um relacionamento já é difícil, né, irmãos? Imagina 1000. 1000 relacionamentos, casando com uma egípcia, a filha de Faraó. E isso começa a perverter o coração de Salomão. Salomão começa a juntar muito dinheiro, cobrar muitos impostos. Isso acaba gerando a famosa divisão do reino. Quando Salomão morre e o filho dele reina, o reino de Israel, que até então estava bem, íntegro, com paz, agora vai ser dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do sul vai ser onde a semente de Davi vai permanecer, e o reino do norte, onde aqueles que não queriam mais se submeter ao reinado de Davi vão se colocar. O pecado vai se proliferando dentro do povo de Deus. Aquela nação sacerdotal que devia ser uma luz para as nações começa a virar um pisca-pisca, literalmente, né? Não tem uma luz fixa, agora ela está inconstante, ela não consegue mais revelar Deus, e Deus vai começar a disciplinar aquele povo. Deus vai enviar 2 invasões àquele reino de Israel. Ao norte, Deus envia os assírios, e no sul, Deus envia os babilônicos. Eles invadem a terra, levam cativo os filhos de Israel e massacram a terra, levam a riqueza do templo, e a glória de Deus deixa Israel. E agora? O que será do nosso povo? O que será da família de Abraão, do povo de Abraão, do povo de Jacó, do povo de Israel, que dele viria a solução para a humanidade? No exílio, Deus manifesta a sua glória para muitos pagãos por meio dos seus exilados, né? A história de Daniel está aí. Nabucodonosor, convertido ao Senhor, por meio de um convívio com o profeta Daniel e os seus amigos. Porém, em dado momento, Deus dá a eles a chance de voltar para Israel e reconstruir Israel. Dos destroços, construírem uma Israel que já não é nem sombra do que já foi. De fato, não. E Deus vai restaurando esse povo, mas ainda não é aquilo que deveria ser. E como nós faríamos no lugar deles, mais uma vez são pessoas falhas como nós, eles começam a duvidar das promessas de restauração de Deus. Eles começam a duvidar das promessas feitas aos pais, aos patriarcas. 400 anos se passam desde que o último profeta Malaquias diz que Deus viria, e como nós duvidaríamos, 400 anos e não veio ainda, por que não veio? E Malaquias mesmo fala isso. Fala que Deus não poderia vir ainda, se ele viesse, seria para juízo. Aquele povo não estava vivendo como deveria viver. Então, num novo tempo,
Deus envia um profeta ainda, que vai fazer toda a diferença na nossa história. João Batista. O nome dele se dava porque ele batizava pessoas. João Batista é enviado como cumprimento aos profetas para ser aquele profeta que prepararia o caminho da vinda de Deus. Que vinda de Deus é essa? Tá difícil entender ainda. Como Deus viria? Tem alguma coisa a ver com o Messias. Tem alguma coisa a ver com um homem escolhido por Deus, o servo, a raiz de Davi, a raiz de Jessé, o tronco de Jessé. Que é esse homem que virá? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Os profetas falaram muito dele. Israel estava perdido e João Batista tinha a missão de preparar esse povo para a vinda de Deus. Por isso, ele começa a caminhar pelos desertos, levando o povo a sair de Israel, porque era necessário uma nova peregrinação para aquele povo. Eles saírem do seu conforto de Israel e irem para o deserto. E era necessário passar pelas águas do batismo. Vocês lembram do Êxodo? A passagem pelo Mar Vermelho, que a gente falou ainda agora. Agora a gente vai começar a ver Deus cumprindo tudo que Israel não conseguiu cumprir. Mas ele vai fazer isso por meio de um homem. E ele cria o batismo como uma representação da passagem do Êxodo pelas águas. E um homem diferente de tudo que já pisou nessa terra, aparece na história. O nome desse homem é Jesus. Nascido em Belém, cresceu na Galileia. Ele agora, como adulto, vai se apresentar para João Batista e vai ser batizado. Só que diferente de todos os batismos, se vocês forem perceber, a gente não repara nesse detalhe na palavra de Deus. De todos os batismos, a pessoa ia e confessava os pecados, não era isso? Confessavam os pecados e aí eram batizados, se preparando para a vinda de Deus. Jesus não. Jesus, quando é batizado, ele não confessa pecado. Deus confessa Jesus. No texto bíblico, vai dizer que Jesus, ao ser batizado, uma voz dos altos céus disse que este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer ou em quem eu me comprazo. Deus confessa Jesus. O Espírito de Deus, prometido pelos profetas como sendo aquele Espírito que daria um novo coração para a nação de Israel, em forma corpórea de pomba, repousa sobre esse homem. Esse homem não é normal. Esse homem não é como os profetas antigos. Esse homem não é como os reis antigos. Esse homem tem o Espírito Santo para dar a todos aquele que ele quer. Lembra o que Jesus diz para João Batista quando ele diz que não convia que ele batizasse Jesus, mas o contrário? Jesus diz: por ora me batiza, porque convém que nós cumpramos toda a justiça. O que é isso que Jesus está falando? Jesus está falando literalmente que agora ele vai se identificar com Israel. Ele vai se identificar com aquele povo que não conseguiu cumprir nada e ele vai cumprir cada aspecto da história de Israel. Por que nós passamos por toda a história até agora de Israel? Porque não há como entender Jesus sem entendermos a história de Israel. Jesus vai para o deserto ser tentado por Satanás durante quanto tempo? Israel ficou no deserto quanto tempo? 40 anos. E aqui no período em que Jesus é tentado por Satanás diretamente, Jesus resiste a Satanás, vence cada tentação de Satanás, mesmo quando Satanás, sem vergonha, promete a Jesus dar o que já era prometido de Jesus: eis que eu te dou todos os reinos da terra, se prostrares e me adorares. Mas isso já estava prometido para Jesus, mas não era dele ainda. Ele teria que passar por esse momento como um homem. E ele manda Satanás embora. Ele expulsa Satanás. E aqui começa, queridos, um novo reino. O reino dos céus é chegado. Lembra aquela pregação? Convertei-vos, arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. Eis ali o reino. Jesus chegou. E agora um novo reino é anunciado por meio de Jesus. E ele escolhe um número bem interessante de discípulos. Quantos discípulos Jesus escolhe para ajudar na missão? Quantas são as tribos? 12. Jesus está restaurando Israel. Jesus está restaurando aquilo que foi destruído pelos pecados da autonomia e da alienação de Israel. E ele escolhe 12 apóstolos, que vão se tornar apóstolos, né? Aqui são 12 discípulos que falam muita besteira, não conseguem expulsar todo tipo de demônio, tem demônio que eles não conseguem.
Eles querem destruir as pessoas que não abrem caminho para eles passarem, né? Lembra aquela passagem? Senhor, tu queres que a gente ore para cair fogo dos céus? Eles não oravam para nada, tinham dificuldade para orar, mas para orar para o fogo cair no reino alheio, eles podiam orar. Eles ainda são imaturos, como nós, eles são iguaizinhos a nós, doidos. E Jesus, eu imagino a paciência do nosso santo irmão mais velho quando caminha com eles e diz: não. O apelido, inclusive, do discípulo de Jesus era Filho do Trovão, porque eles não tinham muita paciência, né? As curas de Jesus, já pararam para pensar no propósito das curas de Jesus? Curando os cegos, curando paralíticos, trazendo de volta a vida aos mortos. Jesus está mostrando que Ele é aquele que pode restaurar a imagem de Deus no homem. Ele é aquele que tem o poder. Lembra das expulsões demoníacas? Ele está tirando do homem aquilo que não deveria estar no homem. O homem não é templo do demônio, o homem é templo do Espírito Santo. Então ele começa a limpar aquela nação, aquele povo perdido, aquele povo endemoniado. Agora tem uma passagem muito icônica que a gente também não repara quanto era interessante. Está Jesus dormindo, e a tempestade vem no barco, e os discípulos, né? Cristo, Senhor nosso, ora para acabar com a tempestade. Não, ele fala: vai acordar não, está aqui numa tempestade, vamos morrer. Queridos, tempestade é braba. Eu sou marinheiro, tempestade é braba. O navio, o chão ele vira relativo mesmo, entendeu? Imagina uma tempestade para pescadores. Já pararam para pensar nisso? Eles estão com medo. A gente com medo é normal, a gente não é pescador, a gente não não tem vivência no mar. Agora, pescador está com medo da tempestade, com certeza a tempestade não era uma tempestadezinha não era frescura não, era tempestade mesmo. Aí eles acordam Jesus tranquilamente vai e ele faz a tempestade se acalmar. Queridos, na história daquele povo só existia um que podia acalmar as tempestades. Só existia uma voz que faria qualquer tempestade marítima acalmar, e era a voz de Deus. Quando Cristo acalma aquela tempestade, os discípulos com certeza ficam apavorados e pensam: quem é este que até o mar lhes obedece? Quem é esse homem que está seguindo? Ele alimenta a multidão com pães. Alguém lembra de alguma, sei lá, Deus alimentando um povo no deserto? Israel, né? Na peregrinação. Deus faz isso com a nação de Israel também, agora através de Jesus. Ele vai alimentar aquele povo para mostrar que aquele maná que Deus deu, muito inferior. Ele é o verdadeiro pão. Lembra que Deus deu na aliança de Deus, no Monte Sinai, a sua lei? Agora Jesus vai dar o seu discurso renovando a lei aonde? No famoso Sermão do Monte. Lá está Jesus dando a sua lei. Ali está o Deus de Israel, aquele Deus que quando se revelou o monte fumegava e ninguém podia nem tocar no monte que morreria. Agora Jesus já não está mais no monte fumegando. Agora todos que querem vir a Jesus podem vir e não vão morrer. Na verdade, a lei de Jesus é qual? Tem algum pobre miserável aí? Então, o reino é de vocês. Surpreendente, né? Não deveria ser os ricos que poderiam comprar alguma coisa, algum reino, alguma herdade, alguma herança? Não, é para os pobres. Pobres, os miseráveis, aqueles que sabem que são miseráveis e que não podem cumprir a lei de Deus. Bem-aventurados os mansos, aqueles que não têm força em si mesmo, aqueles que não querem resolver tudo com o seu próprio braço. Eles vão herdar a terra. Eles vão herdar a terra. Jesus vai renovando a lei e literalmente ele recria Israel. A Israel caída, a Israel perdida ele recria Israel. E ele recria ao seu redor dizendo, sabe o quê? Sigam-me. Ele não diz, está escrito, ele diz, porém, eu vos digo. Ele não diz assim, diz o Senhor. Ele diz, em verdade, eu vos digo. Sabe por quê? Ele não está abandonando Deus. Não, Ele é Deus. Ele é a revelação viva e humana de Deus. Ele veio a nós. E agora Ele está reunindo ao redor dele, dizendo, sigam-me, olhem para mim, venham comigo. Mas esse ministério alegre de Jesus
e maravilhoso, ele teve muitos conflitos. Isso leva a Jesus a ser morto. E talvez qualquer um de nós, mais uma vez, como homens falhos, como Pedro, Senhor, não permita que isso aconteça contigo. Não vamos deixar não. Afinal, morte não é vitória, é? Para Deus é. Porque, pasmem, estava nos planos de Deus Jesus ser morto. Não estava nos planos de Deus somente, era o plano de Deus Jesus ser morto. Mas por que, Mateus, Jesus deveria ser morto? Se Jesus ele se identificou com Israel de uma forma que nós não conseguimos. Lembra que Deus deu a aliança para Israel viver e ser uma nação sacerdotal? Mas Israel falhou. E a justiça de Deus exige que a nação de Israel seja destruída. Mas Jesus cumpriu. Israel falhou, Jesus cumpriu. Para Israel viver, Jesus tem que morrer. Então Jesus se entrega. Não se enganem não. Deus usou os romanos, Deus usou os judeus, os fariseus, mas eles só mataram Jesus porque Jesus se entregou. Lembra aquela cena icônica, digna de filme? Que podia ser feito um filme só sobre aquela cena, né? Quem é Jesus aí? Eu sou, todo mundo cai. Quem é Jesus? Eu sou, todo mundo cai. Ninguém pegaria Jesus, não. Ou como Pedro, quando arranca a orelha do soldado, né? Crente, né? Arranca a orelha do soldado. Aí Jesus diz o que para ele? Não faça isso. Se eu quisesse, eu daria a ordem. E as milícias dos anjos lutariam ao meu favor. Mas me convém morrer. Ninguém tira a vida de mim. Eu a dou voluntariamente e vou pegar de volta. A nossa punição foi carregada por Jesus para nos dar a glória dele. Eu não sei se vocês já perceberam, mas essa história não é a história de Israel. Essa história está se tornando a nossa história. Agora existe algo fantástico que eu converso com alguns amigos mais íntimos, eu estou tendo a oportunidade de compartilhar isso pela primeira vez. O que isso tem a ver com a gente? Quando é que isso toca na gente? Quando foi que essa história se tornou a nossa história? Lembra? Foram duas histórias. A história de Abraão e a história das nações. De certa forma, a nossa história está bem perdida, né? Israel está brabo, mas a nossa está pior ainda, né? Não está muito melhor, não. Existe um livro da Bíblia chamado Atos, onde Jesus já ressuscitou, né? E Jesus foi para os céus. E cá entre nós, né? Eu queria que você olhasse uma outra perspectiva. Jesus ficou esses 40 dias, muito não pararam para perceber isso, mas Jesus fica 40 dias com os discípulos, ensinando os discípulos ainda. Isso não é registrado nesse momento, mas é falado que ele fica 40 dias após a ressurreição com os discípulos ensinando eles. Só que deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Enquanto os discípulos estão 40 dias perto de Jesus, como é que será que está o olhar dos fariseus que mataram Jesus? Caramba, hein? 40 dias de paz. A gente estava mó tempão sem isso, né? Porque há 3 anos estava esse tal de Jesus com esses discípulos deles, perturbando a gente, falando de um monte de coisa diferente da gente aqui, falando que ele era Deus, que ele era o Senhor. Finalmente, né? 40 dias. Então morreu, graças a Deus. Falaram que a pedra foi tirada, o corpo sumiu, mas graças a Deus são 40 dias de paz. Os discípulos sumiram também. Tá tudo bem. Graças a Deus, 40 dias. Passaram-se mais 10 dias, 40 mais 10, 50, Pentecostes. Aí em Pentecostes, naquela festa, né, nada como comemorar a morte de Jesus, né, e as colheitas, senão com a festa de Pentecostes. Esse Jesus morreu, não está perturbando mais ninguém, os discípulos sumiram, graças a Deus, pensavam toda aquela comunidade que matou Jesus. Só que algo assustador aconteceu no Pentecostes. Pentecostes se cumpriu a promessa de Deus, onde o Espírito Santo seria enviado por Jesus sobre todos aqueles que eram até então a recém-nascida igreja de Deus. A restauração de Israel estava naquele povo, que eram 120, esse 12 não sai, né? 120 sobraram. Desses 3 anos de trabalho de Jesus, 120. Aí sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi sobre toda a igreja do Senhor. E eles começaram a falar das maravilhas do Senhor na língua de todos os povos que estavam em Pentecostes. Isso tem muito a ver com a gente. Porque ali em Pentecostes,
o povo do mundo todo antigo estava indo lá adorar a Deus. Todos os prosélitos, todos os curiosos iam para Israel naquela festa para conhecer a cultura e também para adorar o Deus vivo. Tanto que a gente conhece a famosa história de Filipe e Eunuco. O eunuco era etíope. E ele estava indo adorar, né? Ele estava lendo o profeta Isaías, e naquele momento Deus, como o maestro da história, que parece que está desaparecido, mas Deus está ali em todo o tempo, ele separou aquele momento onde estariam muitos povos naquele mesmo lugar para fazer acontecer uma coisa assustadora. Pedro se levanta, e com Pedro se levantando, os 12 se levantam. E sabe o que acontece? Lembra como é que era? Um Jesus perturbava Israel. Um Jesus perturbava. Agora sabe quantos Jesus estão perturbando? 120. 120 espíritos. O Espírito Santo está em 120 pessoas. Jesus não morreu. Agora está tendo um pasmo naquela comunidade. Jesus morreu sim, ressuscitou, mas ele fez uma coisa que nenhum mestre na história fez ou vai conseguir fazer. Ele conseguiu se colocar em 120 pessoas, de maneira que agora um homem perturbava a nação, agora uma igreja inteira perturba a nação, e como eles disseram, eles fizeram o mundo virar de cabeça para baixo, porque agora Jesus vive em todos nós. Jesus vive em todos nós. E quando Pedro levantou, tinha quem questionasse: esse é Pedro? O pescador, iletrado, analfabeto? Mas ele está falando coisas assim, muito sãs, muito coerentes, eles estão convictos demais de que Jesus ressuscitou. E que eles são testemunhas de um Jesus, porque agora eles não conseguem parar de falar. E quando a gente manda eles pararem de falar, eles dizem: não nos convém deixar de falar aquilo que temos visto e testemunhado. Eles tocaram em Jesus Cristo. Eles viram Jesus ressurreto. Um deles colocou a mão aonde estavam escravos da crucificação de Jesus, e no lado dele, onde a lança perfurou. Como não falar de algo assim? E agora se convertem em Pentecostes 3.000 pessoas. Num outro momento, 5.000 pessoas. A igreja começa a crescer tanto que, graças a Deus, a mensagem do Evangelho chegou a nós. Jesus trouxe a sua mensagem para nós por meio dos seus apóstolos. Jesus trouxe a sua mensagem por meio da igreja dele. Sabe para quê? Para que a promessa feita lá para Abraão, lembra que em ti serão benditas todas as famílias da terra? Olha que bênção! A promessa de Deus está se cumprindo nas nossas famílias. A bênção de Deus chegou tão longe aqui no Brasil. Eu costumo ler a Bíblia lá nos profetas, quando ela fala as terras do mar, eu sempre leio as terras do mar como o Brasil. E chegará a palavra de Deus às terras do mar. E o estandarte que Deus levantará alcançará as terras do mar. Aqui as terras do mar, porque estávamos do além do mar mesmo. E a palavra de Deus chegou aqui e nos alcançou. Em Atos a história continua. E essa história continua com a gente. Nós somos a igreja de Atos. Nós somos a igreja que foi levantada por Deus para que a bênção de Deus chegasse a todas as famílias da terra. Agora imaginem os céus, até os anjos que não sabem de tudo, contemplando as maravilhas de Deus. Meu Deus, tu criaste um mundo maravilhoso desse, Senhor, e eles pecaram. E agora? E Deus mostrando para todo o céu e para nós a grandeza da sua sabedoria, mostrando que, calma, o pecado deles não me surpreendeu não. Eu que vou surpreender eles com a minha graça. Eu que vou surpreender eles com a minha graça e com a revelação do meu amor na figura do meu Filho Jesus Cristo, feito homem e agora visível para nós. Homem Deus, santo e bendito, nosso irmão mais velho, o primogênito, o unigênito de Deus. Seja Deus bendito para todo sempre. Temos desafios ainda, mas não cabe a mim nesse momento falar desses desafios. Cabe a mim mostrar para vocês o seguinte: existe uma história melhor do que essa? Eu tenho certeza que tem histórias de família aqui muito legais. Tem umas histórias que a gente fez, caramba, eu queria viver isso na minha vida, né? Quando a gente ouve certas histórias. Mas essa história que eu estou contando para vocês aqui, ela é insuperável. É uma história que realmente tem poder para renovar a nossa mente. Ela tem poder para a gente perceber que nós não somos um acaso no mundo e que cada um de nós tem um significado na história de Deus. Meditem nisso.
Pensem nisso em todo o período que nós passarmos aqui, porque através das outras palestras, através dos momentos, Deus quer envolver vocês na história que Ele está conduzindo, porque Ele é o Senhor da história e das nossas histórias. Amém?